a grande maioria desses educadores concorda que a melhor formação da linguagem é aquela que se estrutura na leitura das grandes obras da literatura, né? E quando a gente diz grandes obras, né, são obras que, primeiro, têm uma excelência formal, uma excelência na sua forma, no seu estilo, na sua escrita muito grande. Segundo, elas têm uma riqueza narrativa de enredos, de personagens, de questões muito grandes, universais mesmo, então geram interesse imediato na maior parte das pessoas, na grande maioria, né? E terceiro, elas tiveram uma grande, justamente por causa desses dois fatores, quer dizer, elas sintetizaram grandes experiências, a maioria das experiências humanas, de uma maneira muito bem expressa, elas tiveram uma influência cultural e histórica muito grande, né? E é justamente por esses três fatores também que a gente pode se perguntar o porquê estudar os clássicos, né? Entrando, a gente deu aqui um argumento de autoridade, né? Os grandes educadores, e isso é uma verdade histórica. Mas também a gente pode pensar na própria ideia da coisa, qual que é. Então, se essas obras têm todas essas qualidades, elas têm, a princípio, também a força, né? A potência de poder transmitir para as pessoas, se forem bem ensinadas, se forem bem apresentadas e ensinadas, essas qualidades. Quais qualidades, né? Então, essas obras, esses grandes clássicos, primeiro, eles dão para a gente um grande domínio da língua, se a gente conseguir estudar, lê-los com atenção, com o esforço devido, né, com a disciplina devida, eles vão nos dar uma capacidade de expressão muito mais ampla, muito mais rica e variada, profunda, né, e sutil, né? A gente vai conseguir dizer de maneira precisa muitas coisas que a gente não conseguia dizer, né? Esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto é que, porque elas narram essas grandes experiências humanas e ao mesmo tempo, são histórias, quer dizer, são coisas que ou aconteceram, ou os homens disseram que aconteceram, elas influenciaram boa parte de toda, aliás, boa parte, basicamente criaram, né, as culturas humanas, né? Então, se você conhecer as grandes obras da literatura, da sua civilização, da sua cultura, você vai adquirir uma série de experiências, né, ou de relatos de experiências e noções da história e do desenvolvimento da sua cultura, da origem da história, dos seus hábitos, dos seus costumes, dos seus valores, que qualquer outra obra não vai conseguir fazer isso. Então, qualquer outra obra não vai ter essa mesma força de dizer para você onde que você está na sua sociedade, na sua comunidade, na sua cultura, na história, né? Outro ponto que a gente pode, até consequência desse, né, se a gente for pensar, se a gente conhece bem a nossa cultura e a nossa origem, a nossa história, a gente conhece por contraste as outras culturas, ou pelo menos a gente conhece a diferença e a semelhança da nossa cultura com as outras, né? E isso dá para a gente alguns padrões, né? Algumas coisas a gente percebe que se repetem em outras culturas, outras a gente percebe que não se repetem, então a gente fica com uma marca bem distinta, né, do que é a nossa cultura perante a história, né, perante a vida humana, e a gente tem um senso de localização muito maior, né? Então dá esse senso de orientação geral, né? E essa sempre foi a noção básica, né? Você tem as faculdades que vão dar especialidades técnicas, conhecimentos específicos e tal, mas você tem um elo comum, né, que mantém a sociedade unida, que mantém as pessoas com uma base de experiências comum, que é a grande literatura, né, que são os clássicos.